Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um avião que transportava a delegação da Chapecoense, time de futebol de Santa Catarina, caiu nesta madrugada a caminho de Medellín, na Colômbia. O governo brasileiro acompanha as investigações. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Leandro, boa tarde a todos. Olha, o acidente aconteceu na madrugada dessa terça-feira pelo horário local aqui de Brasília. Segundo as autoridades colombianas, deixou mais de 70 mortos e ao menos 5 sobreviventes, de acordo com as informações de momento. A tragédia com o avião que transportava a delegação da Chapecoense, a equipe de futebol Chapecoense, lá de Santa Catarina, de Chapecó, transportava, portanto, atletas, a comissão técnica, diretoria, convidados, também jornalistas, membros da imprensa e, claro, a tripulação seguia para Medellín, como você falou, na Colômbia, onde a Chapecoense iria disputar a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. Era também a primeira decisão internacional da Chapecoense em toda a sua história, e a partida que estava marcada para essa quarta-feira foi suspensa pela Confederação Sul-Americana de Futebol. O presidente Michel Temer decretou luto oficial no país por 3 dias por conta do acidente. Inclusive a bandeira do Brasil aqui no Palácio do Planalto foi hasteada a meio mastro agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer também se manifestou em uma rede social e ainda por meio de uma nota oficial expressando a sua solidariedade, abre aspas, nessa hora triste em que a tragédia se abate sobre a vida de dezenas de brasileiros, de dezenas de famílias de brasileiros. Fecha aspas. O presidente Michel Temer diz que o governo vai dar toda a assistência e vai fazer todo o possível para aliviar a dor dos familiares e dos amigos do esporte e do jornalismo nacional. A aeronáutica, inclusive a aeronáutica brasileira, foi acionada pelo presidente Michel Temer e vai disponibilizar aeronaves para dar apoio aí às famílias das vítimas, transportar familiares e envolvidos aí até a Colômbia e também para fazer o traslado das vítimas e dos corpos até o Brasil, até Chapecó. Inclusive em um evento que aconteceu hoje pela manhã aqui em Brasília, no Tribunal de Contas da União, e que teve a participação do presidente Michel Temer, foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas, e em seu discurso o presidente Michel Temer lamentou mais uma vez a tragédia, classificou um episódio de tristíssimo e disse que o governo brasileiro tomou todas as providências, está tomando todas as providências para garantir o apoio às famílias e às vítimas. Vamos ouvi-lo. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá de Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo, e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos, no que entrou em ação o Itamaraty. Bom, o Ministério das Relações Exteriores informou que está acompanhando toda essa situação junto à Embaixada do Brasil na Colômbia, também junto às autoridades colombianas, e reforçou que vai prestar toda a assistência consular às vítimas e também aos sobreviventes. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, também divulgou uma nota em que lamenta o ocorrido, lamenta a tragédia. Ele ressaltou que o Ministério e o governo brasileiro estão tomando todas as medidas aí para garantir o apoio às vítimas
vítimas e diz que a campanha da equipe da Chapecoense na competição sul-americana é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Já a Agência Nacional de Aviação Civil também informou por meio de nota que a empresa Lâmia, que era responsável pela aeronave, teve autorização negada para um voo fretado que partiria do Brasil com destino à Colômbia, transportando, portanto, a delegação da Chapecoense. A negativa foi com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e também na Convenção de Chicago, segundo a ANAC, já que o acordo de serviços aéreos com a Bolívia, país onde a empresa tinha operações, não previa esse tipo de operação. E com isso, a equipe da Chapecoense seguiu, portanto, em um outro voo para a Bolívia, de onde embarcou nessa aeronave da empresa Lâmia. Bom, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, também divulgou uma nota oficial lamentando a tragédia, manifestando solidariedade, e informou que está em contato com as autoridades locais em busca de mais informações antes de adotar outras medidas com relação ao futebol brasileiro. Outras entidades do esporte e do futebol, entidades internacionais, também lamentaram a tragédia, como a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, e ainda a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, além de diversas equipes e atletas ao redor do mundo. Viu, Leandro? Volto com você. João Pedro, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o IBGE divulgou hoje que entre agosto e outubro deste ano, o desemprego ficou em 11,8%. A taxa é maior que a registrada no trimestre anterior. Entre maio e julho de 2016, o desemprego tinha atingido 11,6% da população brasileira. E hoje ainda no evento no TCU, o presidente Temer disse que o governo tem adotado medidas para combater a crise econômica e gerar empregos. Nós estamos atravessando um momento de grande recessão que se iniciou há tempos atrás. Estamos combatendo essa recessão, por isso que certas medidas, elas são fundamentais para o país e para a governança. A construção civil é uma das maneiras de gerar emprego no país, uma das maneiras mais rápidas até e mais eficientes, até porque este é outro mote do nosso governo. A base principal, central, a preocupação motriz, a força impulsionadora do nosso governo é o combate ao desemprego. Não é? Porque o desemprego, volto a dizer, é uma das coisas mais indignas. A nossa Constituição, eu disse ontem até para um grupo de empresários, não há nada mais indigno do que a pessoa desempregada. E um dos fundamentos da Constituição está, Brant, no artigo 1º da Constituição, é a dignidade humana. Este é um dos fundamentos da Constituição brasileira. E a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores domésticos deve ser paga até amanhã. O empregador terá que informar o valor pago na página do E-Social na internet. O recibo do 13º vai ser emitido separadamente, além do recibo do salário do mês de novembro. A Receita Federal lembra que o pagamento dos tributos deve ser feito até 7 de dezembro. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente abre essa edição falando da tragédia com o avião da equipe da Chapecoense na Colômbia. Ao menos 76 pessoas morreram e 5 sobreviveram. Segundo informações da imprensa da Colômbia, a aeronave que levava o time da Chapecoense perdeu contato com a torre de controle na madrugada de hoje e caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdoba, em Rio Negro, perto de Medellín. A gerência do aeroporto informou que a aeronave declarou emergência 15 minutos antes de cair. Existe a suspeita de uma pane elétrica. Havia 81 pessoas a bordo do avião. 72 eram passageiros e 9 tripulantes.
E o lateral direito do time, Matheus Caramelo, de 22 anos, estava no voo. Ele era da nossa região. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Viviane Santos, que traz mais informações desse terrível, trágico acidente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma história realmente muito triste. Olha, Matheus Caramelo era jogador emprestado do São Paulo e foi confirmado novamente no time da Chapecoense em agosto deste ano. O contrato dele terminaria agora no fim de 2016. Além desses times, o jogador já tinha passagens pelo Mojimirim e Atlético Goianiense. Ele era lateral direito da Chapecoense e estava no voo que caiu na Colômbia. Caramelo nasceu em Clementina no dia 30 de agosto de 1994. O lateral tinha 2 irmãos, um inclusive é secretário de esportes de Clementina, o outro estuda no Rio Grande do Sul. Os pais dele ainda moram em Clementina. A prefeitura da cidade disse que vai decretar luto no município e que está em contato com o Ministério das Relações Exteriores em Brasília para confirmação das mortes e translado dos corpos. Uma história muito triste, eu volto a dizer, Jéssica, e fica os nossos sentimentos a todos os familiares que perderam algum parente nessa tragédia. Voltamos com você. Com certeza, Vivi, realmente foi uma tragédia. A gente fica aí dando os pêsames, né, e se lamentando por esse episódio, né, esse caso aí que marcou todo o Brasil hoje. Muito obrigada pelas informações. E quem também estava neste voo é o empresário e narrador esportivo riopretense Deva Pascovitch. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo em Rio Preto e traz mais informações pra gente. Vamos ver se a Melissa já está aqui no ponto para falar com a gente. Ainda não? Então não tem problema, a gente volta então daqui a pouquinho para ela dar essa informação, tá bom? Bom, ela tá aqui? Isso, então vamos lá. Melissa, bom dia, traz mais informações pra gente desse caso. Olá, Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. Realmente uma tragédia que chocou a todos nós, não é? Logo nas primeiras horas da manhã. Não tem como não se colocar no lugar desses familiares, não é? A gente segue aqui falando que o país e nós jornalistas estamos bastante tristes e comovidos com o que aconteceu. A perda não só de vários jogadores, como também de colegas de imprensa. Infelizmente, o narrador esportivo e empresário riopretense Devair Pascovitch estava no avião que caiu na Colômbia. O que a gente sabe é que autoridades colombianas confirmaram até agora 76 mortes e o nome do empresário não consta da lista de sobreviventes. Pascovitch mora em Rio Preto, tem 2 filhas e nasceu em Monte Aprazível. Ele passou por várias emissoras, entre elas CBN, Sport TV, PFC e agora Fox Sports. Além disso, comanda a CBN Rio Preto, onde tem sociedade com o vice-prefeito de Potirendaba, José Luiz Franzotti. Agora pela manhã, o empresário emitiu uma nota lamentando a morte do amigo e empresário e diz que perdeu um excelente profissional e um grande amigo. Outra confirmação é do jogador Sérgio Manuel Barbosa, de 27 anos, que era volante da Chapecoense. O jogador tinha sido contratado este ano. Sérgio Manuel, como era conhecido, começou a carreira pelo Atlético de Araçatuba em 2009, passou pelo Rio Preto em 2011, pelo Mirassol em 2012. Durante toda a manhã nós tentamos falar com alguém da família de Devair, mas não conseguimos contato. A gente vai continuar acompanhando todas as notícias dessa tragédia e volta a qualquer momento com novas informações. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Melissa, e um ótimo dia de trabalho. 3h15, agora uma informação urgente. O avião que estava levando o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, onde o time vai disputar nesta quarta-feira a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, está desaparecido. O avião perdeu o sinal da torre de comando e não há informações sobre vítimas ou sobre mortes. Por enquanto, essa informação durante... as autoridades da aeronáutica fazem buscas aí pela região, pelos ares, para tentar descobrir o paradeiro desse avião que perdeu contato, o comando aí, com a torre de comando nos ares. Então, realmente, é uma informação, a gente não sabe se teve morte, se o avião caiu ou não, mas realmente a informação de momento é que o avião está desaparecido. Mais informações ao longo aqui do SBT Notícias, repetindo então, o avião que estava levando
todo o time, toda a delegação dessa final inédita da Chapecoense lá para Medellín, na Colômbia, segue desaparecido.